Olá pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Fazendo assim, você estará nos ajudando. Hoje eu quero falar a respeito de Caim e Abel. Acredito que vocês conhecem a história de Caim e Abel. Eu espero que vocês participem do vídeo, deixando o seu like e também o seu comentário, que é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Como eu disse na introdução, muitos conhecem a história de Caim e Abel. Mas eu quero dizer para vocês que Caim foi quem trouxe para Abel o sofrimento. E qual foi esse sofrimento? Vemos que a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação a respeito do que eu vou falar. Todos nós sabemos que Caim matou Abel. Agora vamos entender o porquê que ele fez isso e como devemos nós agirmos diante desta situação a qual se revela na palavra de Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Gênesis 2, o verso 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós já entendemos quem que é o dono da vida. O dono da vida é aquele que dá a vida. Então Deus formou o homem do pó da terra e deu para o homem o fôlego de vida. E fez assim alma vivente. Agora nós vamos ler também na palavra de Deus, nós vamos entender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Gênesis 4, desde o verso 1 até o verso 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito de Caim e Abel. Diz assim a palavra de Deus: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu filho Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor:
É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Olha o que Deus fez. Ainda que Caim fez esse ato criminoso contra o teu irmão, o dono da vida, aquele que deu o fôlego de vida para Caim e para Abel, não permitiu que qualquer pessoa pudesse ter a liberdade de agir contra Caim, como Caim agiu contra Abel. A gente precisa entender que nós que somos cristãos, que nós que levamos a palavra de Deus, a palavra de salvação para as pessoas, ainda que Caim, como vemos aqui na palavra de Deus, por inveja, ciúmes, e fez este ato criminoso. De repente você vê ato criminoso acontecendo, e porque aquela pessoa que cometeu aquele ato criminoso, ela não é punida da maneira que você desejaria que fosse, porque ela cometeu um crime, e você deseja para ela o mesmo que ela fez no caso de Caim, que fez contra Abel. Mas quem é nós para desejar isto? Somos nós o dono da vida? Ou é o Senhor que é o dono da vida? E o dono da vida aqui nesta passagem, ele deu um sinal para Caim, para que as pessoas vissem Caim, não fizesse com ele o mesmo que ele fez com seu irmão Abel. Então entendemos que nós devemos sim, se acharmos Caim, devemos levar à justiça. E queremos que a justiça o julgue e o condene, e a condenação que ele vier a ter, que seja a condenação da maneira que ela foi colocada. O tempo que ele pegar de um castigo, ou seja lá o que for, que a lei colocou sobre ele, que seja cumprido. Então, não é para que nós venhamos a desejar para Caim o mesmo que ele fez com Abel. Vamos ver um pouco mais da palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus para nós não cairmos neste pensamento. A palavra de Deus aqui em 1 Samuel 2, verso 6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Então, a vida é de Deus. É Deus que tem controle sobre a vida. Não somos nós que devemos ter este ato contra a vida de quem quer que seja. Se a pessoa cometeu este ato errôneo, deve ser levado à justiça. E a justiça tem que ser feita. Se a justiça não fizer assim, as pessoas vão ter este desejo maligno e vão agir, porque não existe para elas um limitador do ato. Porque as pessoas, elas têm momentos na sua vida e este momento precisa ter um controle. E qual é o controlador de uma pessoa no estilo de Caim? É saber que se ele cometer este ato, ele será punido. E todas aquelas pessoas que quando chegar no momento desse, ela possa parar e pensar que existe uma lei, e uma lei eficaz.
a qual, se ela cometer isso, ela vai ter que pagar. E vai pagar da maneira mais justa possível. Mas, infelizmente, por essas coisas que eu estou falando não ser assim, muitas pessoas se sentem no direito de colocar sobre Caim o mesmo juízo que ele teve contra o seu irmão Abel. E nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que o Senhor é quem tira e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. É Deus que faz a vida ser valiosa, porque foi Ele que deu. E não é para Caim tirar, e não é para nós desejarmos que seja também tirado de Caim. Porque Caim fez assim, nós não devemos também desejar o mesmo para Caim. Eu espero que você possa estar entendendo o que eu estou falando. Porque precisamos entender bem o que diz a palavra de Deus e não devemos cair no mesmo erro. Não devemos cair no mesmo erro, porque nós não temos o direito de nem pensar em agirmos como Caim. Porque se nós desejarmos isso, nós também fazemos parte disso que Caim cometeu. Ainda que não cometemos, mas só o desejo disso já nos dá algo que isso possa fazer parte do nosso pensamento. E isso pode tornar para nós um mal que nós não queremos para nós. Deixa eu ler também um pouco mais da palavra de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora vamos ler aqui no verso 12, falando diretamente de Caim. O verso 12 diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então vemos aqui que a palavra de Deus deixa bem claro: se nós agirmos segundo aquilo que praticou Caim contra o seu irmão Abel, nós não podemos ter o direito de dizermos que nós somos filho de Deus, porque segundo a leitura da palavra de Deus diz que somos filho do diabo. E este que comete esses atos, segundo a palavra de Deus, ele deixou a sua mente ser cauterizada pelo maligno e agiu desta forma. E assim afronta o próprio Deus, porque foi ele que deu a vida. E é somente ele que tem a liberdade de tirá-la, porque ele é o dono da vida. E ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Não é nós que temos este poder. Nós não devemos nem pensar nessas coisas. Mas como nós vimos aqui na palavra de Deus, ainda que ele tenha feito todas aquelas coisas malignas, não devemos nós desejarmos o mesmo para ele. Mas aqui na palavra de Deus, não é para nós agirmos com a nossa justiça, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós somos de Deus. E a nossa mente não é a mente avoada, deixando que o mal possa entrar na nossas mentes e nós termos esses desejos. Na verdade, nunca devemos deixar
essas coisas passar para as nossas mentes. Devemos sempre estar buscando de Deus o que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é o melhor desta terra. E a promessa de Deus é que nós possamos estar com Ele num lugar muito melhor do que vivemos nos dias atuais. Meditem naquilo que foi feito com Abel, a vítima de toda esta história. E não podemos deixar que os nossos desejos possam se igualar àquilo que foi feito na mente de Caim, trazendo este mal a seu irmão Abel. Eu gostaria muito de agradecer por você ter ficado no vídeo até este momento. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.